Como que funciona essa troca? Você está expondo sua vida. Como que a gente pode ter confiança nas empresas, nos planejadores, e como funciona a remuneração deles? No caso de investimento, às vezes fica muito claro, você tem a contrapartida, né, do banco ali para a assessoria de investimento, não é? Ou dependendo do produto. Não tem almoço, né? de graça, né? Na verdade. Não tem almoço de graça. Não tem, realmente. Bom, vamos lá. O consultor de investimentos, que é quem orienta para investimento, tem uma forma muito clara de ser remunerado, que é sempre um percentual daquela taxa de administração do produto que ele vende. Isso. Se ele vende um fundo, o fundo tem taxa de administração de 0,8% ao ano, por exemplo, vai ser 0,3% para o consultor de investimentos, 0,5% para o gestor ali, para a empresa que administra. Quando ele vende um CDB, geralmente a taxa que ele está, te pago 103% do CDI. Na verdade, aquele CDB vale 105%. Ele pega as 2% do CDI para ele. Está mordendo um pedacinho ali. Que é como ele é comissionado. O planejador, até pelo código de ética que ele assina, ele não pode ser remunerado por algo que ele vende. Então, ele é remunerado puramente pelo serviço. Nós, na Super Rico, somos remunerados como? São algumas frentes, tá? Super Rico tem a frente de formação de planejadores. Então, os planejadores que atuam com a gente, eles atuam no formato de franquia. Uhum. Eles pagam para serem formados e depois de formados, 12 meses após formados, ou 12 meses após iniciar a atuação, eles têm uma taxa de royalties, dá até para falar que em torno de R$1.000 por mês. O planejador vai faturar 8, 9, 10, 12... Não precisa 15. ser CFPs. Ele tem que se tornar CFP, que hoje, a Planejar, que é a entidade certificadora, exige 5 anos de experiência. Eu formo o planejador, tenho 1 ano e meio de formação, ele já começa a atuar enquanto está sendo formado com o amparo de um planejador mais experiente, e ele tem a obrigação de conquistar a certificação CFP ao longo desse trajeto. Então, como que a gente vai saber que ele está no caminho certo? Entre terminar o curso e completar 5 anos de experiência, ele vai ter umas 8 a 10 oportunidades de fazer a prova de certificação. Então, quando ele passa na prova, ele é um CFP ainda não certificado porque não tem os 5 anos de experiência. Então, ele já está lá, passou na prova, está só esperando completar o tempo de experiência. Quando ele completa o tempo de experiência, ele passa a atuar sem a supervisão de um planejador experiente. Legal, então, isso aí, cara. Porque é uma relação ganha-ganha, né? Ganha-ganha. O cara precisa da experiência, você precisa do skill, do conhecimento dele. Exatamente. E no final, o cara assume uma organização. Ele tem CNPJ próprio depois? Ele tem CNPJ próprio. Vamos lembrar que ele está atuando numa plataforma que organiza toda a informação para ele, leva o cliente para ele. Então, ele não vai correr atrás de cliente. Ele não é um vendedor, ele é um entregador. Então, falando das fontes de renda Super Rico, então tem essa fonte que é a formação de planejadores. Tem uma outra fonte que é a venda dos planos de saúde financeira para empresas, em que algumas empresas pagam um FII mensal para a gente para disponibilizar X atendimentos, X perfis atendidos dos colaboradores. Um benefício a mais para o colaborador. Exatamente. Uhum. E no varejo, o que nós temos? Hoje, se você se cadastrar na plataforma Super Rico, você não paga nada. Então, é um cadastro gratuito. Entra lá superrico.com.br, faz o cadastro, preenche seus dados, você começa a pôr informação na plataforma, você vai ter uma organização financeira sem custo. Os dados já são resultado para a gente, porque com os dados nós temos um mapa do comportamento financeiro das pessoas antes, durante e após o serviço prestado do planejador. Então, com isso eu consigo fazer o estudo da felicidade financeira, que é um dos produtos da Super Rico, que a gente negocia com empresas, algumas empresas nos pagam um plano anual, e além de prestar o serviço para o planejador, para o colaborador, nós oferecemos o estudo de como esse colaborador está evoluindo ao longo do ano. Como o cara era em nível de felicidade financeira quando começou o trabalho, como ele está depois de 1 ano. Alguns cases mostram, por exemplo, uma nota que a gente tem ali, em 1 ano, um grupo de colaboradores de um grande banco brasileiro foi de 6,2 para 8,4. O que determina essa nota? Ele está mais produtivo, mais tranquilo, consciente dos resultados que ele vai ter no fim do ano, consciente que ele vai conseguir independência financeira num prazo conhecido. Isso torna ele mais produtivo. Então, a empresa que está pagando para a gente, ela sabe que o resultado vem em produtividade. E tem o que seria a última fonte de receita que a Super Rico tem, que é essas pessoas que se cadastram gratuitamente, elas são alertadas dos desequilíbrios, são alertadas daquilo que a gente chama de curva de vitalidade financeira, o que ela deveria estar fazendo para alcançar os objetivos e o gap que existe entre o que ela está fazendo. E a gente tem umas sinalizações. Aqui tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de pagar menos imposto, em termos de buscar uma carteira mais eficiente de investimentos. A pessoa pode buscar o aprendizado próprio, levar um tempo para colocar aquilo em prática, ou pode contratar o planejador e virar a chave em algumas semanas. E ali é um serviço pago. Então, o planejador recebe, tem serviço que vai de R$600, algum pacote completo ali, que acho que o mais completo que nós temos é em torno de R$4.000.
R$4.000 eu monto a carteira de investimentos, o projeto e tudo que a pessoa vai conquistar na vida, planejamento sucessório, pagar menos imposto, e a pessoa vai pagar esse valor parcelado. Tem esse resultado que vem a partir do planejador, do serviço pago pelo planejador. E aí, quando cai a questão de investimento, o planejador monta uma carteira de investimentos teórica para cada cliente, porque Diego pode ter projetos que, eu quero viajar para o exterior, eu quero comprar uma casa, aí o Mário fala, não, mas eu quero educar meus filhos, eu quero ter um carro esportivo, independência financeira. Cada um vai ter uma carteira. A gente monta uma estratégia no centavo de como deve estar investido o dinheiro de cada um. Eu só não digo qual é o produto. Você pode ter conta no Itaú, você no Bradesco, outro na XP, no Nubank, no BTG, e aí cada banco tem o seu produto. A gente tem a prescrição de como o banco deve atender o cliente. Nós fazemos uma crítica daquilo que o banco oferece, se está dentro do que o mercado oferece ou não. Quando está oferecendo algo que é pior que o mercado, e é comum para o cliente de baixo valor, a gente fala, o mercado está pagando melhor, dá uma negociada lá, ou a gente entra em negociação com o assessor de investimento para tentar algo melhor. Quando não consegue, às vezes o cliente é convidado a procurar uma outra instituição. Nós temos uma situação que a gente está construindo também, em breve a gente vai anunciar fundos de investimento da Super Rico em parceria com um grande banco, para que os nossos clientes, principalmente os de menor porte, possam acessarem produtos que são tão competitivos quanto aqueles que os bons clientes, os clientes de maior volume, alcançam nos grandes bancos. Só que aí vem um conflito. Peraí, mas se eu vou oferecer um fundo de investimento, eu vou ser remunerado por esse fundo de investimento? Eu não posso, porque eu sou planejador. Você não recebe. Então, nós vamos oferecer o quê? Um fundo de investimento, na verdade, um conjunto de fundos de investimento, que como haveria um cashback, um rebate para o planejador, esse rebate virá na forma de cashback para o cliente. Então, o cliente vai ter acesso aos fundos de menor custo do mercado, porque eu não preciso de volume, eu preciso apenas de capilaridade para que mais pessoas alcancem um fundo interessante. Então, a gente quer mexer no mercado. Mas aí você deixa transparente para o cliente esse negócio desse Ele na verdade, a partir de um certo volume de investimento que ele tem, ele vai ter o planejamento para o resto da vida sem custo. O próprio cashback paga isso, cobre e neutraliza o custo que ele teria. O que é interessante aqui? Não é o quanto eu ganho, não é o quanto o cliente ganha apenas. Nós estamos provando para o mercado que um cliente planejado não merece pagar a mesma taxa de juros num financiamento, num empréstimo, que a média das pessoas paga. Porque se o meu cliente é alertado pela plataforma que o erro que ele está cometendo esse mês, se for repetido, vai fazer com que ele não pague o IPVA ou IPTU de janeiro, eu consigo fazer com que o meu cliente manobre o planejamento dele quando ele tem ali um erro de R$30, R$40. Não é chegar em janeiro e falar, nossa, cara, está me faltando R$1.000 agora. Então, no pequeno movimento, eu estou garantindo mês a mês que o meu cliente vai chegar nos compromissos que ele tem lá na planilha dele com o dinheiro disponível. Vai ter para pagar visto IPVA, o IPTU, vai ter para pagar as correções de aluguel no meio do ano, escola dos filhos. Então, esse cliente não vai ter inadimplência. Se ele não vai ter inadimplência, ele não merece pagar a mesma taxa de juros que o mercado paga, considerando que todo mundo que entra no financiamento está pagando um pedacinho de inadimplência. Então, nós já estamos conseguindo com algumas instituições financeiras taxas de juros melhores para os nossos clientes. Estamos conseguindo também que os nossos clientes mais organizados não acessem produtos de investimentos errados. Talvez vocês já tenham passado por isso, de pegar um produto de investimento, aquele banco me ofereceu uma LCA. Né? Pô, a LCA rende mais que um CDB. Pois é, mas você percebeu que ela tem carência, você não pode resgatar a qualquer momento, só depois de 1 ano, 2 anos. Tem um monte de gente brigando com o banco porque achou que ia poder resgatar a qualquer momento e o banco fala, não, só o ano que vem. E aí o que acontece? Isso tem custo. O que a gente faz? A gente oferece para o banco um marcação cliente... mercado, você está falando. Porque se é um produto com carência, o banco pegou o dinheiro do cliente e foi construir um imóvel. Esse imóvel vai virar dinheiro de novo para o banco daqui a 1 ano. Então o banco não pode ter o dinheiro disponível a qualquer momento. Os melhores produtos são aqueles sem liquidez, aqueles que você só pode resgatar no futuro. A gente monta carteiras de investimento para os clientes sabendo exatamente quando o cliente vai resgatar. Está aqui a reserva de emergências, curto prazo, está aqui a viagem do ano que vem, um pouco menos de liquidez, está aqui a viagem do intercâmbio do seu filho daqui a 5 anos em dólar, sem liquidez. Consequentemente, a qualidade do investimento é melhor. O que nós estamos trazendo de resultado para a sociedade? Nossos clientes, já são mais de 30 mil, investem com uma rentabilidade acima da média. Não porque a gente tem a grande sacada, eu descobri qual que é a bola da vez, simplesmente porque os produtos são mais eficientes. Eles tomam dinheiro emprestado pagando menos juros do que a média.
você já deve saber um conceito importante do mercado, que é o conceito do spread bancário. Onde que o banco ganha? Ele toma dinheiro emprestado pagando pouco e empresta dinheiro para os outros cobrando muito. Ali tem uma fatia gorda. Esse spread que muita gente diz que é a vilania que os bancos praticam, né, cara? Você está enfiando spread gigante nas pessoas. Cara, não é o banco que enfia. Porque o bom cliente, ele sabe correr atrás do investimento melhor. Sim. O bom cliente sabe negociar um crédito mais barato. Quem é superavitário consegue emprestar para o deficitário, né? Com certeza. E ganhar em cima disso, porque assim funciona. Exatamente. Tem gente que paga no cheque especial 3%, 4% ao mês, enquanto a maioria está pagando 10%, 12%, 15%. Né? Por quê? Porque o cara tem um bom relacionamento. Então, nós estamos diminuindo o spread bancário, diminuindo aquela margem que massacrava a população, os bancos estão sapateando em cima das pessoas, com um detalhe importante, sem tirar lucro do banco. Porque eu estou tirando o quê? Eu estou tirando a ineficiência do banco. Eu estou tirando a parte que era ruim no processo. Capacidade de recuperação de crédito, né? O banco continua lucrando, agora sem inadimplência, o banco continua emprestando dinheiro sem perder dinheiro, continua investindo dinheiro agora com a engrenagem mais azeitada. E o que a gente espera fazer nos próximos 4, 5 anos? Que os juros de mercado caiam, não apenas por causa do Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas porque nós estamos fazendo a população consumir um crédito mais saudável, investir de forma saudável, sem exigir que os bancos pratiquem taxas elevadas para blindar o seu planejamento de prejuízos, de perdas e ineficiências que as crises trazem. Então, com planejamento, a tendência é que em talvez alguns poucos anos, talvez uma década, a gente fique muito próximo do que é o mercado americano hoje. O mercado que você abre uma conta lá, você sabe exatamente quanto você vai ganhar no perfil conservador, no moderado, arrojado, porque o mercado é bem previsível. Não tem muito milagre. Ninguém vai ganhar 40% ao ano com uma carteira de ações. Você pode fazer uma aposta ali mais especulativa, talvez fazer um ganho. Mas o investidor comum, ele sabe que ele vai ganhar aqueles 4% ao ano em dólar no perfil conservador, 6% no moderado, 8% no arrojado. Isso a gente não está torcendo para acontecer no Brasil. Nós estamos construindo no Brasil à medida que cresce o número de planejadores e pessoas com a vida mais planejada.